Bom, chegamos no nosso terceiro episódio de WandaVision, a gente já tá nos anos 70 na série, e vamos conversar um pouquinho sobre esse episódio que saiu hoje, então, bora lá. Bom, eu acabei de assistir o episódio, assisti um pouquinho mais cedo, como a gente comentou numa live nossa lá na Roxinha, se você não segue a gente por lá, segue a gente lá, vai no nosso Instagram, lá tem o link na bio, a gente não coloca aqui porque senão o YouTube tem problema com essa outra plataforma, então a gente prefere não pôr o link aqui. Então, se você quiser, entra lá no nosso Instagram que tem o link, ou pesquise o nosso nome lá no aplicativo que você acha de primeira. Bom, agora nesse último episódio que a gente teve, a Wanda tá grávida e parece que tá tudo acontecendo mais rápido do que a gente imagina. A gente estava conversando na nossa última live, a nossa última live foi sobre WandaVision, sobre o que a gente já sabia e o que a gente podia esperar sobre esses próximos episódios. E as coisas estão acontecendo meio rápido, assim. Nesse último episódio tiveram algumas introduções de personagens importantíssimos do MCU, com nomes, né? Não que eles apareceram, mas que falaram sobre eles e personagens importantes para a história da Wanda, personagens importantes para a história do Visão e que tá deixando a gente cada vez mais confuso. Porque do jeito que eles falaram sobre esse personagem, eu não vou entrar em spoiler porque muitas pessoas ainda não assistiram o episódio de hoje. Mas quando eles falaram sobre esse personagem, a Wanda, é em um diálogo entre a Wanda e a Geraldine, que é a Mônica Rambeau. E a Wanda ela começa a ficar meio confusa com tudo que está acontecendo. E era uma coisa que a gente não tinha visto tanto. A gente tinha visto mais as outras pessoas ficando confusa, né? O Visão também, principalmente, sobre o que estava acontecendo. Inclusive tem uma cena nesse episódio que eu fiquei bastante confuso, que é uma hora que o Visão ele tá se questionando, mais uma vez ele tá se questionando pra Wanda sobre o que tá acontecendo, o que eles estão fazendo ali, né? Tá tudo muito estranho. E aí meio que dá um corte muito brusco no episódio, e aí volta a cena. E aí a cena volta com ele falando o que a Wanda quer ouvir. Que é, eles estão bem, eles estão fazendo aquilo porque eles gostam, eles estão naquele lugar porque é a vontade deles, não sei o que, não sei o que lá. E entra naquele negócio de novo que a gente tá vendo a realidade, que a gente tá vendo uma realidade feita pela Wanda, a gente não sabe, a gente nem sabe disso ainda. Porque tá tudo muito confuso. Cada episódio que passa chega mais confuso. Queria deixar aqui de ponto alto também do episódio, que agora a gente está nos anos 70, né? Então o episódio ele chama WandaVision in Color, né? WandaVision em cores agora, porque a gente saiu dos anos 50, saímos dos anos 60 e agora a gente tem cor na televisão. Então os episódios agora, a partir de agora, vão ser coloridos. E a série tá tão boa porque eles estão conseguindo fazer com que o humor colocado nos episódios sejam da época do episódio. Então, por exemplo, nos anos 50, que é o primeiro episódio, o humor que eles fazem naquele episódio é dos anos 50. No segundo episódio, o humor é feito dos anos 60. E agora, nesse episódio, eles fazem um humor pros anos 70, que é um humor mais parecido com as sitcoms famosonas que a gente conhece. O próprio Friends, que não é dessa época, né? Veio bem depois, veio nos anos 90. Mas que você já consegue perceber que, tipo assim, putz, tá, eu tô entendendo o que eles querem fazer aqui, entendeu? É um tipo de piada diferente, um humor diferente já do que a gente viu nos outros. O que não é ruim, é ótimo, porque eles estão se reinventando a cada episódio. Isso é fantástico. Além das referências que aparecem. Nesse episódio a gente tem mais uma referência de propagandas, né? Eu não lembro agora qual que é a propaganda do episódio, mas eu sei que tem a ver com a Hydra, com a Hydra, né? E eu não lembro o que é que eles estão... eu acho que é um aspirador. Putz, eu não lembro. É uma mulher que ela tá... Ela se dá muito mal na vida ali, tá cansada de fazer tudo que ela faz. E aí ela pergunta, ah, você tá cansada? Então compre tal coisa. Que aí é um negócio da Hydra. Mais uma referência aí das coisas importantes do MCU, né? E aí, nesse episódio, tem a cena que eu comentei da Geraldine com a Wanda, que elas estão conversando, e aí a Wanda, ela percebe que a Geraldine falou um negócio meio curioso ali, que não era pra ela saber. E aí ela começa a perguntar pra ela, falando, quem que é você? O que você tá fazendo aqui? E aí ela olha que
a Geraldine, ela tá usando um colar. E esse colar tem o símbolo da SWORD, que é o que a gente já comentou também na nossa live que a gente fez quarta-feira. Confere lá que ainda tá disponível. E aí ela começa a falar que não é nada, é um colar só, não sei o que, não sei o que lá. E nisso o Visão, ele tá do lado de fora da casa conversando com o médico da Wanda, porque ela engravidou. E aí depois disso, depois do Visão conversar com o médico vai embora. Ele percebe que a Agnes e aquele Art, eu acho que é Art o nome dele, que é o vizinho deles, eles estão conversando, tipo, mano, tem coisa estranha aqui, não tá nada certo. E aí o Visão vai perguntar, falando, ei, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Eu quero saber. E aí é aquele negócio que a gente comentou também, novamente, falando da nossa live, que do nada eles colocam um suspense muito grande nas cenas. Eles têm um humor muito bom, muito bem feito, e aí depois eles logo em seguida eles encaixam uma cena de suspense, uma cena que deixa você tenso e pensando no que pode acontecer ali. E aí nessa cena acontecem duas cenas independentes, elas andam juntas, entre a Wanda e a Geraldine, e é essa do Visão e a Agnes e o Art. Se eu tô falando Art e não é Art, me desculpa, mas eu acho que é. E aí ele vai perguntar pra eles o que tá acontecendo, o que vocês estão falando. Aí a Agnes, ela pergunta assim, você não acha estranho a Geraldine tá aqui? Ninguém conhece ela não tem marido, ela não tem nem casa. E aí, tipo, eles querem falar, e aí a Agnes corta o Art e fala assim, não vamos falar sobre isso. E aí ela faz uma piadinha e vai embora. E aí o Art também fala, até mais, Visão, e vai embora também. E aí nisso, o Visão preocupado sobre isso que eles falaram sobre a Geraldine, ele volta correndo pra casa e aí pergunta pra Wanda, Wanda, cadê a Geraldine? Aí a Wanda fala, ela teve que ir embora, ela teve que ir correndo pra casa. E aí nesse momento a gente percebe que a câmera, o enquadramento da série, ele abre num padrão 16:9, que é o padrão que a gente conhece hoje para gravar filme, esse padrão que você está vendo aqui, esse vídeo, que é o padrão atual. E aí a gente percebe e a gente vê a primeira cena, ao que tudo indica, dos anos atuais, do ano de agora, que é aquilo que a gente tinha comentado sobre de um possível domo que a Wanda criou ou que criaram para ela, que é inclusive uma cena que passa no trailer da Geraldine, da Mônica Rambeau, voando, saindo, sendo expelida desse domo. E aí essa cena acontece no final desse episódio e o episódio acaba assim. Então, assim, não resolveu nada esse episódio, só trouxe mais dúvidas. Uma coisa que eu não comentei, né, que eu falei que, tipo, tá tudo indo muito rápido, mais rápido do que a gente imagina. Não é uma piada com o episódio, né? Porque no episódio anterior, no segundo episódio, a Wanda descobre que tá grávida. E aí nesse ela já deu à luz pros filhos. Então é uma coisa engraçada, né? Porque eles mesmos comentam, tipo, o Visão ele fala assim, tá indo tudo muito rápido. Então na próxima sexta-feira você vai dar à luz. E aí, tipo, no mesmo episódio, depois tipo, de 2 minutos, ela começa a entrar em trabalho de parto. É uma cena bem engraçada, assim, inclusive. Eles não trouxeram nenhuma resposta ainda e só trouxeram mais dúvidas. E eu acho que vai ser assim até os últimos episódios. Até eu acho que, assim, o oitavo não. Até o 7º episódio, eles vão continuar trazendo dúvidas, vão continuar colocando coisas na sua frente, falando assim, presta atenção nisso, porque isso vai ser importante, presta atenção nessa personagem, porque essa personagem vai ser importante. Então eu acho que é isso. A série ela me traz uma impressão de que todo episódio vai ser um filler. Por ser, eu acho que essa questão de comédia de época, né, ser dos anos 70 agora, eu acho que toda vez me dá a impressão que vai ser um episódio barriga, que não vai me trazer nada de novo pra história. Mas eu tô totalmente errado, porque em cada episódio eles trazem mais coisas, mais coisas que vão trazer respostas no futuro. E é uma coisa muito legal e eles estão fazendo isso muito bem. No começo do episódio, eu achei que os 2 primeiros estavam sendo melhores, mas aí no final do episódio eu entrei em consenso comigo mesmo e percebi que ele mantém o mesmo padrão, o mesmo nível dos outros dois. E assim, foi muito bom eles terem feito o que eles fizeram antes de ter soltado 2 episódios.
porque ia estar tudo muito mais confuso. E eu acho que eles soltando aqueles dois e agora vai soltando um de cada vez, nos dois primeiros já tem bastante referência para você saber o que vai acontecer na série. E agora eles vão te dando respostas pouco a pouco, vão contando, vão soltando as teorias que vão confirmando as teorias, né? Ou não confirmando. E eu acho que é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse novo episódio. Comenta aqui também o que você achou desse novo quadro, desse novo quadro não, desse novo formato de vídeo, um vídeo mais cru, sem nada, só falando o que a gente achou do episódio no dia que ele saiu. Então, é isso aí. Um abraço, um beijo e um aperto de mão. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e comenta já o que eu pedi pra você comentar aí, beleza? Valeu, hein? Até mais!